Já lavou a mão hoje? Álcool em gel, pá. Hoje é que dia? Hoje é dia 16/4/2020. Até então, o coronavírus está dominando o mundo. Tá todo mundo em casa e eu não deveria estar aqui, mas eu estou aqui porque eu tenho uma mensagem muito importante para passar para você. Talvez isso mude a sua vida. Se você não me conhece, meu nome é Lucas, eu tenho 25 anos, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, em São Gonçalo. E hoje a gente vai começar uma jornada. E essa jornada a gente chamou de a Odisseia do Homem. E a Odisseia é um termo que se popularizou durante os mitos gregos. A Odisseia de Homero, por exemplo, é uma Odisseia muito famosa. E a Odisseia representa uma jornada, algo que talvez demande tempo, esforço, ceife algumas vidas, mas o importante é que os personagens dessa história sempre chegam a algum final. E nós vamos fazer isso hoje pensando no texto de Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler dos versos de 22 a 28. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez. A igreja de Lago da Ideia naturalmente já me conhece, não é a primeira vez que eu falo com vocês e é sempre muito bom poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou explicar o que vai servir de base para essas séries de mensagens que a gente vai estar fazendo aqui, que a gente deu o nome de Odisseia do Homem. Eu me interesso muito por literatura, eu gosto muito de ler. Quem me conhece sabe que eu sou um fã de histórias épicas como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, Harry Potter e Star Wars. E nas minhas indas e vindas da leitura, do mundo da leitura, eu acabei esbarrando e me deparei com um conceito muito fundamental e que fundamenta todas essas histórias, que é a jornada do herói. A jornada do herói ele foi desenvolvida por Joseph Campbell e pode ser descrita também como monomito, ou seja, é um mito de um só, a mesma história contada de várias maneiras diferentes. E o Joseph Campbell, ele apresenta seu conceito no livro O Herói de Mil Faces e se desenvolve da seguinte forma. E o nosso amigo Joseph, ele cita 4 atos e 17 estágios que o herói passa. O herói aqui a gente entende como sendo o personagem daquela história. É claro que não é um padrão monolítico, um herói pode passar pelos 17 estágios ou menos. Mas isso vai depender de cada autor. O autor ele vai trabalhar melhor como ele acha que aquele personagem deve agir dentro daquela história. Mas o que Joseph Campbell percebe é que existe um padrão que se repete com uma certa frequência em várias histórias. E os 3 atos desenvolvidos por Joseph Campbell são a partida, a recusa, o encontro com o mentor e a travessia do limiar. A teoria de Joseph Campbell é muito mais complexa e muito mais profunda do que isso. E os outros escritores e teóricos da literatura vão trabalhar e estudar essa questão da jornada do herói. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? A teoria de Joseph Campbell desenvolveu é algo tão incrível que podemos encontrar esse padrão em muitos lugares. E a jornada do herói não se limita somente às histórias dos filmes e dos livros que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Mas ela se estende também para a nossa vida espiritual. A minha proposta, portanto, para essa série de mensagens é observar como que a jornada do herói pode também ser encontrada em nossa vida com Cristo. Por isso eu nomeei essa mensagem, ou essa série de mensagens, como a Odisseia do Homem. E para te ajudar nesse período que você vai estar assistindo, eu quero indicar 3 filmes e um livro para você acompanhar de repente e perceber essa jornada do herói. Os 3 filmes são Matrix, Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia. E o livro é O Peregrino. Durante as mensagens eu vou fazer algumas citações dessas histórias para ilustrar o que eu desejo mostrar. Se você puder assistir e ler esse livro, você vai poder entender melhor o meu objetivo com isso tudo. E nós vamos trabalhar 4 temas dentro dessa série: o caos, a ordem, a renascença e a morada. E se os irmãos entenderam pelo menos o conceito da jornada do herói, vão poder enxergar essa mesma linha
nas próximas mensagens. Sem mais delongas, portanto, vamos começar a nossa jornada. E o primeiro assunto que vamos tratar é o caos. Para Campbell, o primeiro ato é a chamada. Essa chamada é o que convida o personagem a participar daquela aventura, ou sair nessa jornada. Por exemplo, em O Hobbit, o que faz com que Bilbo Bolseiro saia na aventura com Gandalf e os anões é um convite de Gandalf. Eu estou procurando alguém para uma aventura. Em Jogos Vorazes, o que motiva a Katniss a participar dos jogos é o fato da irmã estar em perigo. Em Matrix, o que faz Neo sair da realidade alternativa é o fato de que ele entende que ele estava prisioneiro e que ele, na verdade, estava servindo de bateria para as máquinas. Assista Matrix, é um bom filme. Logo, o caos ele pode estar presente na jornada do herói. E ele pode ser um gatilho para algo maior. Ele é o que vai startar alguma coisa. É o que vai começar alguma coisa. Cristão, o personagem principal de O Peregrino, sai da sua aventura justamente por conhecer esse caos. O que vai fazer com que o herói saia em sua jornada é antes o conhecimento do caos. Ele precisa estar ciente daquele perigo, ele precisa saber o que está em risco para que ele faça alguma coisa contra esse mal. Por exemplo, em Senhor dos Anéis, o que motiva o Frodo a caminhar até Mordor para jogar o anel no vulcão é o fato de que as trevas estavam se espalhando pela Terra-média. Então ele sabia, ele tinha conhecimento do caos. Então ele se motiva a caminhar contra esse caos. E eu quero ler com você o texto de Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler dos versos de 22 até o verso 28. É uma história muito conhecida, naturalmente você já deve ter passado por ela. A palavra de Deus, portanto, diz assim: naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o vale de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho. E um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Verso 26. Disse o homem: deixe-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que me perguntas meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu lugar ao nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face e minha vida foi preservada. Passamos um pouquinho, mas essa história é tão bonita e tão envolvente que a gente se perde um pouco no texto realmente. Jacó é um personagem muito importante dentro do povo de Israel. Ele é um dos pais do povo, juntamente com o seu pai e o seu avô, Abraão e Isaac. Porém, Jacó não era o melhor dos homens. Eu, particularmente, não sou muito fã da pessoa de Jacó. Na verdade, me revolta um pouco saber que Deus elegeu um homem como Jacó para dar prosseguimento ao seu povo. Jacó se aproveitou do irmão para lhe tirar o direito de primogenitura, enganou o pai, enganou o tio, e mesmo assim Deus estava abençoando e progredindo a vida de Jacó. E eu, até num certo nível, me incomodava um pouco com isso. Então, eu me voltei para a palavra de Deus em oração e fui pesquisar sobre a vida de Jacó. E pesquisando mais sobre isso, sobre todas essas questões que me incomodavam, uma razão veio a mim e, creio eu, guiada pelo Espírito Santo. A primeira coisa que eu descobri, ou melhor dizendo, que eu me lembrei, é que Esaú, o irmão mais velho de Jacó, também era tão pecador quanto seu irmão. Esaú não era mais santo ou mais correto que seu irmão em aspecto algum. Embora seja muito difícil para nós, em certos momentos, nós precisamos nos esforçar para enxergar determinadas coisas sob a perspectiva divina.
Eu quero que você faça exercício comigo agora. Embora os erros de Jacó sejam mais aparentes para nós, pois afetam diretamente o nosso estado moral, achamos cabalmente que as atitudes de Jacó são punitivas, erradas, que não fazem parte de forma alguma daquilo que Deus considera como sendo ideal, como sendo o correto. Por isso traz para nós essa tendência de achar que o erro do outro é mais grave do que os nossos. Temos a mania de pensar, por exemplo, que o pecado da homossexualidade é mais grave que o pecado da mentira, quando na verdade não há diferença alguma, pecado é pecado. Nós estamos acostumados a achar que o outro é mais pecador do que eu sou. E nós fazemos isso de maneira equivocada, onde nada do que é o evangelho de fato é transmitido através desse pensamento. Esaú, portanto, era tão culpado diante de Deus como Jacó. Os dois são iguais em condenação. Os dois merecem a condenação eterna pelos seus pecados. O que Deus viu em Jacó, portanto, para que ele fosse o escolhido do Senhor. Alguns capítulos antes, a gente se depara com a história onde Jacó compra o direito de primogenitura do seu irmão Esaú por um prato de sopa. O primogênito tinha uma responsabilidade muito grande dentro da cultura judaica. Em Êxodo 13:2, por exemplo, Deus declara que todo primogênito lhe pertence. E em Números 3:13, Deus reitera essa afirmação e diz que todo primogênito pertence a ele. O primeiro filho vai herdar tudo aquilo que pertence ao pai, que o pai conquistou até o dia da sua morte. É uma forma de identificação pessoal com Jesus Cristo, uma vez que Jesus é o filho primogênito de Maria e José. É este que cuidará dos seus irmãos mais novos e da sua família. Portanto, é uma bênção muito valiosa ser o irmão mais velho. Mas vamos lembrar rapidamente um pouco dessa história de Jacó e Esaú. Esaú é o filho mais velho de Isaac. Ele era caçador e estava voltando para casa um dia cansado da sua caça, com fome, e se depara, portanto, com seu irmão Jacó, fazendo um guisado, fazendo um lentilha. E Esaú então pergunta ao seu irmão: dá-me um pouco de comer. E Jacó diz: olha, eu só vou te dar se você me vender o direito de primogenitura. E então Esaú aceita a oferta de Jacó. Bruce Walcott, no seu livro Teologia do Antigo Testamento, explica que a atitude de Esaú em aceitar de imediato a proposta do irmão revela um caráter determinado a obter satisfação imediata de impulsos e desejos. Sob essa ótica, portanto, Jacó errou em se aproveitar da fraqueza moral do seu irmão mais velho. E Esaú, por sua vez, errou em desprezar a bênção de Deus sobre a primogenitura. Como se isso já não bastasse, Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, no verso 11, descreve o mesmo cenário envolvendo Jacó e Esaú. João Calvino, quando comenta a carta de Romanos, ele diz o seguinte: ao afirmar "e as crianças não eram ainda nascidas, nem tinham praticado bem ou mal", está a demonstrar que Deus, ao fazer a diferença entre eles, não poderia ter levado em conta quaisquer obras que não haviam ainda vindo à existência. Os que apresentam um argumento contrário, dizendo que isso não constitui razão para a eleição divina, não fazer diferença entre os homens segundo os méritos de suas obras, porquanto Deus prevê as obras futuras, as quais os farão ou não dignos ou merecedores da sua graça, não conseguem perceber com a mesma lucidez de Paulo, porém se prejudicam pelo primeiro princípio da teologia, o qual deve ser bem mais conhecido dos cristãos, ou seja, que Deus não pode ver nada de positivo na natureza corrompida do homem, tal como demonstrado na pessoa de Jacó e Esaú, que possa induzir a demonstrar o seu favor. O que o João Calvino está dizendo para nós
quando ele interpreta o texto de Romanos, que nós não podemos fazer nada para chamar de alguma forma a atenção de Deus. Nós não podemos contribuir de maneira nenhuma para que Deus de alguma forma se incline para nós no sentido de desejar nos salvar. Nós, pelas nossas próprias forças e pelos nossos próprios desejos, estamos cabalmente distantes de qualquer possibilidade de conquistar a salvação pelos nossos méritos. E é isso que a história de Jacó e Esaú nos mostra. Houve injustiça da parte de Deus? O apóstolo Paulo pergunta. De forma alguma, porque como ele mesmo disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Está em Romanos capítulo 9, verso 15. Isso nos leva a concluir, portanto, que Jacó e Esaú, aos olhos de Deus, são igualmente pecadores. Os dois não merecem a graça de Deus. Os dois são igualmente culpados. Os dois merecem juízo e condenação. Isso traz à tona um conceito muito fundamental para nós. Eu quero abrir aqui rapidamente um pequeno parêntese, que é a doutrina cristã que já está, talvez você já esteja cansado de ouvir, que é a justificação somente pela fé. O professor Sproul, no seu livro Somos Todos Teólogos, descreve o seguinte sobre o assunto. A doutrina da justificação diz respeito à situação mais grave dos seres humanos caídos, sua exposição à justiça de Deus. Deus é justo, nós não somos. Como Davi orou, se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Se o Senhor olhar para nós e enxergar as iniquidades, quem irá resistir à ira de Deus? Quem irá resistir ao juízo do Senhor? Ninguém. Não há um mais errado do que o outro na relação entre Jacó e Esaú. Dentro da visão divina, isso não acontece, os dois estão igualmente errados. Mas há uma diferença entre os dois irmãos. Jacó se agarrou à promessa que Deus havia feito ao seu pai. Ele tinha fé de que Deus a cumpriria. Seu erro, porém, foi tentar fazer isso pelas próprias forças. No decorrer da história de Jacó, a gente observa que a sua personalidade é impetuosa. Ele é um homem inteligente, determinado, tem um foco e o persegue. Isso tudo seria muito bom e importante se não estivéssemos falando da bênção de Deus. Precisamos manter a mente aberta e entender que não conseguimos, que não contribuímos em nada para que Deus nos abençoe ou para que a salvação nos alcance. Paulo, quando escreve sua carta aos Efésios, diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. É através da graça de Deus somente que podemos alcançar a salvação. Porém, se esse verso não lhe é suficiente para que entenda isso, eu peço que você respeitosamente me escute e pondere mais um texto das Escrituras. Durante uma conversa com os discípulos, Jesus pergunta o que as pessoas andavam dizendo sobre o que ele era. E algumas pessoas responderam, alguns dizem que o Senhor é Elias, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas. Mas Jesus se volta para os discípulos mais uma vez e pergunta, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, em nome de todos, lança uma máxima. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a resposta de Jesus para Pedro é fundamental para que entendamos tudo isso. Jesus disse para Pedro, tu és abençoado, irmão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram essas coisas, mas foi o meu Pai que está nos céus. A revelação de Deus, a revelação da salvação, não vem de nós, é dom de Deus. Aquilo que entendemos das Escrituras não vem do nosso intelecto superior, é dom de Deus. Que participação Pedro teve nisso tudo, nessa revelação que ele teve? Nenhuma. Que participação, portanto, eu posso ter nas bênçãos e na salvação que Cristo me dá? A resposta é a mesma, nenhuma. O Evangelho de Deus é sobre graça.
E graça, como você já deve saber, é um favor imerecido. Nós merecemos juízo e condenação pelos nossos pecados, mas Deus, pela sua eterna graça, nos concede salvação. Vou dar um exemplo, vou ilustrar com uma situação. Eu imagino que você trabalhe. E no seu trabalho, ao final do mês, você recebe o seu salário. Esse salário é uma graça? Não, de forma alguma. Você trabalhou, você mereceu aquele sustento. Você mereceu aquele dinheiro e você então recebe. Não é graça, é mérito. Você faz alguma coisa para receber algo em troca. Quando nós estamos lidando com graça, isso não existe. Quando nós atribuímos um valor de mérito à graça, deixamos de falar de graça e passamos a falar de justiça. Mas o Evangelho de Cristo não é sobre justiça, é sobre graça. Portanto, nada do que você possa fazer, em algum nível, contribua para que Deus te salve. Jacó queria conquistar as coisas de Deus através da sua força, dos seus punhos, do seu trabalho. Mas dessa forma, ele não chegaria a lugar algum. O nosso caos está no fato de acharmos que podemos conquistar alguma coisa vinda de Deus. Lutando com as nossas próprias forças. Nosso caos é acharmos que somos protagonistas das nossas histórias. Quando na verdade a salvação em Cristo Jesus o é. O texto que nós lemos descreve o clímax da história de Jacó. É um dos textos mais misteriosos da Bíblia. Existem diversos estudos, diversas traduções que vão tentar interpretar quem é este homem que luta com Jacó. Alguns dizem que é um anjo, outros dizem que é o próprio Deus, alguns forçam um pouco a barra e dizem que é o próprio Jesus Cristo. Mas não é esse o foco aqui. O ponto é que Jacó não venceu a luta. O texto nos revela que Jacó perdeu. Ele ficou a noite inteira lutando contra aquele homem, mas ele não venceu a luta. O que é interessante, porque a história toda de Jacó, e se você ler o livro de Gênesis, você vai perceber isso, toda a história de Jacó, em tudo aquilo que ele tentou fazer, ele conseguiu. Ele conseguiu enganar o seu irmão para conseguir o direito de primogenitura, depois ele conseguiu enganar o pai com a ajuda da mãe para que ele fosse abençoado no lugar do irmão, depois ele conseguiu enganar o tio para que ele tivesse mais posses, mas por último, no clímax, no ponto mais alto da vida de Jacó, ele não foi vitorioso. Ele perdeu a luta. Fisicamente falando, ele perdeu. Mas foi neste momento em que Jacó conquistou a bênção que há tantos anos ele estava buscando. Alguns estudiosos vão dizer que Jacó, aquele já não era mais nenhum jovem, já não era mais nenhum garoto. Devia ter lá os seus 60, 70 anos. Já era um senhor de idade. Estava buscando a vida inteira essa bênção que ele recebe no momento da perda. Na vez que Jacó não conquistou aquilo que ele estava pleiteando, foi quando ele saiu vitorioso. O anjo então abençoa e diz que ele lutou contra os homens e contra Deus e prevaleceu. Os homens aqui podem ser interpretados como sendo ele mesmo. Quando Jacó luta contra o anjo e o anjo diz, você lutou contra os homens e contra Deus, talvez o anjo esteja se referindo ao próprio Jacó. Jacó lutou contra ele a sua vida inteira, digamos assim, para que ele então pudesse alcançar a bênção que ele alcançou nesse momento. Esse cenário me lembra ainda da história do povo de Israel. Escravo no Egito, mais de 400 anos, fraco, perdido, preso, oprimido, mas Deus levanta o seu servo Moisés e retira o povo da terra do Egito e o leva até uma terra boa que mana leite e mel. Um dos maiores e transforma Israel em um dos maiores e mais poderosos reinos do Oriente. No livro de Deuteronômio, porém, Deus adverte o povo. No capítulo 8, no verso 17, ele diz o seguinte: não diga no teu coração, a minha força e a minha fortaleza, a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim essas riquezas. Deus escolhe os fracos para que seu nome seja glorificado. São os indefesos, os escravos, os miseráveis que atraem a atenção de Deus.
Platão desenvolveu o famoso mito da caverna. E não sei se você conhece, mas eu vou explicar rapidamente para você o que se resume desse mito. Platão conta que havia 3 homens presos em uma caverna. Esses homens estavam presos pelas mãos, pelos pés, e eles não podiam mexer nem sequer a cabeça, de forma que o rosto deles estava constantemente virado para o fundo de uma caverna. Atrás deles havia um alto muro. Em cima desse muro havia uma fogueira. E atrás da fogueira, a abertura da caverna. Do lado de fora, as pessoas transitavam pela abertura da caverna e pela luz do sol, aliada à fogueira que havia em cima do muro, as pessoas conseguiam ver as sombras daquelas pessoas que passavam do lado de fora da caverna. Um belo dia, movido pelo seu próprio intelecto, um desses homens se desprende. Ele então sai da caverna, conhece um novo mundo, se deslumbra com tudo aquilo, e ele então se lembra dos seus colegas e retorna para a caverna e diz: olha, essa realidade que nós estamos vivendo, ela não é a realidade completa. Há um mundo todo novo lá fora. E eu vim aqui para libertar vocês. Eu vim aqui para soltar vocês. Eu vim aqui para mostrar esse mundo novo. Mas as pessoas se rejeitam. Ele diz: não, a única realidade que existe é essa que eu estou vendo. Não existe um outro mundo. Não existe um mundo lá fora. Não há nada além da parede dessa caverna. Esse mito de Platão se aproxima muito da mensagem do Evangelho. Qual é a diferença? E essa diferença faz toda a diferença. É que eu não posso me libertar pelo meu próprio intelecto. Eu não posso me libertar da minha condição pela minha própria vontade, como sugere Platão. Quem faz isso é Cristo. É Cristo que vem de uma realidade maravilhosa e me diz: olha, esse universo que você está conhecendo, esse universo que você está vivendo, ele não é um universo completo. E eu vim aqui para libertar você. No mito de Platão, quem faz isso é uma própria pessoa. Mas no mito do Evangelho, se você me permite colocar dessa forma, porque o Evangelho não é um mito, é o próprio Cristo que me liberta. E eu não posso contribuir de forma alguma para ser libertado desta minha realidade. Como Paulo declara ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Portanto, irmãos, o nosso caos está em achar que de alguma forma eu posso contribuir para a minha salvação, quando na verdade somente a graça, e a graça de Deus somente, é que trabalha para que eu possa ser salvo. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Nós em breve teremos mais um vídeo disponível e o próximo passo da nossa jornada é a ordem. Nós estamos imersos no caos. Nós temos então um problema a ser resolvido. Eu não posso encontrar por mim mesmo a salvação. O que fazer então agora? Próximo vídeo nós falaremos sobre isso e eu espero poder conversar com você mais uma vez. Um abraço e fique com Deus.